Bom, pessoal, continuando aqui o estudo dos poliedros, hoje nós vamos falar de um dos poliedros mais conhecidos, né? Uma família de poliedros aí que se destacam, que são os prismas. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui alguns exemplos de prismas. Vamos dar uma olhada nesses prismas aqui e tentar identificar aqui algumas características, tá? A primeira característica que nós podemos observar aqui, vamos dar uma olhada nesse prisma aqui, ó, vamos dar um zoom nele. Observa que que eu tenho duas faces aqui, essa face aqui, ó, esse hexágono e esse outro hexágono aqui. Nós podemos observar que essas faces aqui são polígonos congruentes, tá? E elas também são faces paralelas, tá? Essas faces aqui, nós vamos dar o nome para elas de bases. Tá bom? Então aqui, ó, nós vamos chamá-las de bases. Aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho a outra base, tá? Então essas duas faces são chamadas de base, ok? Outra coisa, deixa eu pontilhar aqui para mostrar que eu estou pegando aqui embaixo, certo? Tá? Pontilhadinho aqui, ó. Bem claro que eu estou pegando a face aqui de baixo, tá bom? As outras faces são chamadas de faces laterais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma face lateral. Notem vocês que essas faces laterais são quadriláteros, tá? Como a base, essa base que está aqui em cima e a base que está aqui embaixo são paralelas, então essa aresta aqui, ó, é paralela a essa. Depois nós vamos ver a construção do prisma e nós vamos mostrar que essa face aqui, que essa aresta aqui também é paralela a essa outra aresta. Então, essas faces laterais, elas são paralelogramos, tá? São todas congruentes, então são paralelogramo. Um paralelogramo, tá bom? Como que eu faço para construir um prisma? Como é obtido um prisma? Vamos voltar aqui. Vamos ver a construção de um prisma. Então vamos lá, pessoal. Vamos mostrar como que a gente constrói aqui um prisma, tá? Como é feita a construção de um prisma. Vamos marcar 3 pontos aqui, os pontos A, B e C. E um plano contendo esses 3 pontos. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, marquei 3 pontos, né, para determinar esse plano ABC, e eu vou usar esses 3 pontos também para construir um polígono aqui. Tá? No caso, nós vamos construir um triângulo, só para a gente ter aqui uma base para a construção do nosso prisma. Tá? Então tá aqui, ó, tem um polígono ABC que pertence aí a um plano. Tá? Agora, nós precisamos de uma reta para orientar a inclinação desse nosso prisma. Então, a gente vai marcar um outro ponto aqui, o ponto D, e uma reta que vai passar por esse ponto D. Então, tá aqui, ó, essa reta. Tá? Agora, nós vamos marcar aqui, tá vendo? Ó, uma reta que intersecta o plano no ponto D. Essa reta aqui, ok? Agora nós vamos marcar aqui nós vamos construir um plano passando nessa reta. Vamos marcar um ponto aqui. Esse plano tem que ser paralelo ao plano inicial, tá? Então vamos lá, ó. Aqui um plano paralelo. Então um plano paralelo aqui em I, tá bom? Agora, nós vamos traçar retas paralelas a essa reta orientação, passando pelos vértices desse polígono, tá?
Então, vamos lá, retas paralelas. Então, reta paralela aqui, tá? Uma reta paralela aqui e outra reta paralela passando por A. Tá bom? Passando por A. Essas retas, elas vão intersectar o plano lá em cima. Vamos marcar os pontos aqui. Então, esse aqui, nós vamos chamar esse ponto aqui de B'. Tá? B'. Ok? Esse ponto aqui, nós vamos chamá-lo de C'. Ok? E esse ponto aqui, nós vamos chamá-lo de A'. Ok? Agora nós temos um polígono aqui em cima. Nós temos o polígono A', B', C'. Tá? Aqui, ó. B' e C'. Tá? Vamos apagar aqui os planos e as retas que a gente usou. A gente usou a reta I. Vamos apagar aqui essas retas que nós usamos. Apagar o ponto E, ponto I e aqui o ponto D, tá? Agora nós vamos ligar o ponto C com o ponto C', o ponto A com o ponto A' e o ponto B com o ponto B', tá? Bom, aqui ó, nós construímos o nosso prisma, tá vendo? Esse aqui é o prisma, assim é feita a construção do prisma. Então o prisma, o que ele tem? Ele tem bases poligonais, tá? E paralelas, e ele tem lados que são paralelogramos, ok? Tá bom? Então essa é a construção do prisma, ok? Legal? Então nós vimos aí como que a gente constrói um prisma, tá? Então aqui, ó, só mostrando, né? Então nós temos aqui um polígono, tá? Ele vai ser uma base, tá? Nós temos um plano paralelo ao plano da base e nós temos uma reta que intersecta o plano da base e o plano paralelo à base. Aí nós traçamos retas paralelas à reta que intersecta os dois planos pelos pontos, pelos vértices aqui do polígono da base, tá? Essas retas vão intersectar aqui o segundo plano, tá? Nesses pontos nós vamos determinar os vértices da outra base, tá? E ligando os vértices dessa nova base com os vértices da base anterior, nós vamos ter as arestas das faces laterais. Nota que as arestas são paralelas à reta que determina aqui a inclinação do nosso prisma, tá bom? Bom, um caso particular é o paralelepípedo, tá? O que é um paralelepípedo? Quando a base é uma região, na base de um prisma, uma região formada por paralelogramo, então nós temos um caso particular de prisma que nós chamamos de paralelepípedo. Nesse caso, qualquer uma de suas faces pode ser tomada como base, tá? Então tá aqui um exemplo, um desenho que representa aqui um paralelepípedo, tá bom? Prismas retos. Um prisma é reto quando suas arestas laterais são perpendiculares às bases. Caso contrário, ele é chamado de prisma oblíquo. Aqui nós temos dois exemplos, ó. Um prisma reto e um prisma oblíquo. Nota que aqui, ó, no caso do prisma reto, todas as arestas laterais são perpendiculares aqui ao plano da base, tá? Já no prisma reto, não. Nota que esse ângulo aqui, ó, não é 90 graus. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo, ó? Esse ângulo aqui não é 90 graus. Se eu prolongar aqui, ó, esse ângulo aqui
Tá vendo? Não é 90 graus, tá bom? Então, nesse caso aqui, o prisma é chamado de prisma oblíquo. Ok? Cálculo da diagonal de um paralelepípedo retângulo e de um caso particular, né, do paralelepípedo retângulo, que é o cubo, tá? Então, vamos aqui, ó, mostrar. Aqui eu tenho, nesta figura, deixa eu dar um zoom aqui. Nessa figura aqui nós temos um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C. Tá? Então eu tenho aqui, essa dimensão é A, essa daqui é B e essa daqui é C. Ó, A, B e C. Ok? Bom, notem um triângulo aqui formado pelos vértices A, B e D. Esse triângulo aqui, ó, A, B e D. Notem vocês, esse símbolo aqui mostra para nós que ele é um triângulo retângulo. Ele está representado aqui, ó, esse triângulo. A, B e D. Está aqui, ó. A, B e D. Bom, as dimensões dele, suas dimensões estão aqui. É A, B e X. Notem que B e A são catetos e X é a hipotenusa. Então eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Tá? Ou seja, hipotenusa ao quadrado, X ao quadrado, é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso, o x, então, ele é igual a ao quadrado, x ao quadrado, ele é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Bom, mas eu quero determinar a diagonal. A diagonal dele está representado aqui, ó, pelo segmento HB, representado pela letra D. Então, meu objetivo aqui é determinar esta diagonal aqui. Nota que ela está aqui inserida nesse triângulo retângulo, ó, HDB. Tá vendo? Um triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Esse triângulo está representado aqui, HDB, ó. HDB. A diagonal que eu quero é a hipotenusa desse triângulo, tá? Um dos catetos é C e o outro cateto é X. Eu posso aplicar aqui também, novamente, o teorema de Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Notem vocês que x ao quadrado corresponde a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu vou fazer a substituição. Tá? Então, no lugar de x aqui ao quadrado, eu vou colocar ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dessa soma, a diagonal é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Como a gente queria mostrar aqui nessa fórmula, tá? Aqui, ó. Essa fórmula permite calcular aqui a diagonal do nosso paralelepípedo, tá? Esta diagonal aqui, ok? Nota que ela tem a mesma medida desta e dessa outra aqui, ó, tá? E dessa daqui também, né? Do E até o C, do G até o A, do F até o D, tá? E agora o cubo. O cubo é um caso particular, né? É um caso onde no caso, né, o cubo A, o B e o C são todos iguais. Eu vou chamar essa medida de L, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o cubo, ó. Então eu tenho aqui o A igual a L, o B igual a L e o C igual a L. E eu quero calcular essa diagonal. Bom, por se tratar aqui de um paralelepípedo, tá? Então eu posso aplicar a fórmula. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada de L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado, tá? Ou seja, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de L ao quadrado, eu tenho que a diagonal do cubo vai ser igual a L raiz
quadrada de 3. Tá bom? Tá certo? A área de superfície de um prisma. Bom, em todo prisma nós consideramos o seguinte, ó. A superfície lateral é formada pelas faces laterais. Eu vou chamar isso aqui de área lateral, tá? A superfície total é formada pelas faces laterais e pelas bases, tá? Então a área das bases eu vou chamar de AB, tá? Bom, a área lateral é a área da superfície lateral, que seria a soma da área de todas as faces, tá? E a área total é a área, você somando a área lateral com a área das bases, você tem a área total, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros. Calcule a área total. Bom, vamos dar um zoom aqui, só para a gente mostrar aqui o que é que eu quero, né? Então tá aqui o prisma de base hexagonal, tá? A aresta da face lateral mede 6 centímetros. Então aqui 6 centímetros. E a aresta da base mede 3 centímetros, tá? Então aqui, ó, aqui é 6. São todas congruentes, tá? Todas as arestas laterais aqui são todas congruentes. E aqui 3 centímetros, tá? Já que ele falou que é um hexágono regular, então todas medem 3 centímetros, tá bom? Aqui está a planificação desse prisma, tá? Então aqui o prisma planificado, tá? Notem vocês que a área total, eu tenho que calcular a área lateral, tá? Então, ó, a área total aqui, vou chamar de AT. Ela vai ser a área lateral mais a área da base. A área lateral mais a área da base. A área lateral é essa área aqui, ó. Tá? Notem vocês que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, tá? Cuja base é 3 e a altura é 6. Nesse caso aqui, centímetros, tá bom? A área da base, eu tenho duas bases, né? Tem uma base aqui em cima e uma base aqui embaixo. A base aqui, ela é um hexágono regular, tá? Se eu traçar essas diagonais aqui, ó, dá para mostrar que a área de cada um deles aqui, ó, que a área de cada uma dessas bases aqui é 6 vezes a área de cada triângulo equilátero aqui, tá? Isso aqui, ó, é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, tá? Por ser um triângulo equilátero, lógico que todos os lados têm as mesmas medidas e cada uma dessas medidas é de 3 centímetros. Então vamos lá, ó. Para eu calcular a área total, então, eu preciso da área lateral mais a área das bases, tá? Então o que vai ser a área lateral? A área lateral são 6 retângulos, onde a base mede 3, né? Base vezes a altura, e a altura mede 6, tá? Isso daqui vai me dar 108 centímetros quadrados, bom? A área das bases. Então, eu tenho 2 vezes a área daqueles hexágonos, que por sua vez, cada uma dessas áreas dos hexágonos são 6 vezes a área dos triângulos equiláteros. Só para a gente lembrar, vamos desenhar aqui um triângulo equilátero, ó.
Então aqui todos os lados têm a mesma medida, tá? L, L e L. Aqui eu tenho a altura dele. Eu vou chamar de H. Bom, a área desse triângulo, de todo triângulo, né, é base vezes a altura dividido por 2. Tá? Isso daqui, ó, é a metade do lado. Tá? Se eu olhar para esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, tá bom? Onde o L é uma hipotenusa, H e L sobre 2 são catetos. Então, eu posso dizer que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Ou seja, H ao quadrado é L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Então, o H ele vai ser a raiz quadrada. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado é 4. 4 vezes L ao quadrado menos L ao quadrado. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Bom, o L ao quadrado eu vou colocar ele em evidência. Ele vai sair aqui. L, tá? 4 menos 1 é 3. Então, o H ele é L raiz de 3 sobre 2. Como a base do triângulo todo é L, então vai ficar L vezes L raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Então, a área do nosso triângulo equilátero aqui, ó, vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Então, aqui ó, nós temos 2 vezes 6, né? 12, vezes o lado do triângulo equilátero, a gente viu lá que é 3, vezes 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Bom, 12 dividido por 4 é 3. 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 9 é 27, então isso aqui vai dar 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser 108 mais 27 raiz de 3. Se eu fizer uma aproximação aqui para a raiz de 3, né, usando raiz de 3, aproximadamente, vamos fazer uma aproximação boa aqui, raiz de 3, 1,73, tá bom? 1,73. Isso aqui vai ser aproximadamente 108 mais 27 vezes 1,73. Vai dar aproximadamente 154,7 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a área de superfície aqui, né, tirar o zoom aqui, tá? Então, a área total aqui da superfície desse prisma hexagonal regular, tá bom? Vou fazer outro exercício aqui sobre a área de superfície de um prisma, tá? Exercício 5. Uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas de sabão com as medidas da figura abaixo. Então, tá aqui a figura, né? Então, ela tem 14 centímetros de altura, 20 de profundidade e 40 de largura, tá? Desprezando as abas, calcule aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários. Bom, aqui nós temos, ó, vou dar um zoom aqui, mostrar para vocês que nós temos aqui o modelo dessa caixa e aqui ele planificado. Então, nós temos que calcular esta área aqui, tá bom? Olha, observe aqui que eu tenho dois retângulos de área A vezes B, tá vendo? Ó? A vezes B, aqui, ó. Cadê aqui, né? A vezes B, tá? Dois retângulos de área A vezes C, que é esse daqui, ó, A vezes C, tá? E esse daqui, A vezes C, e dois retângulos de área B vezes C, que é esse daqui, ó, B vezes C,
Isso daqui, B vezes C. Tá? Bom, então, calcular a área. Calcular a quantidade de papel. Aqui eu tenho que calcular a área de cada caixa. Como são 10.000 caixas, multiplicar por 1.000. Tá? Então, a área total aqui, a área de cada caixa, né? Vamos escrever assim. A área da caixa, da superfície da caixa, a área de superfície da caixa vai ser igual a 2 vezes. Aí eu tenho um retângulo aqui, 14 vezes 20, mais um retângulo 20 vezes 40, e um aqui, 2, né? 40 vezes 14. Tá? Bom, então a área da superfície de cada caixa vai ser igual a, fazendo essa conta aí, 2 vezes 14 vezes 20, mais 20 vezes 40, mais 40 vezes 14, isso aqui vai me dar 3.280 centímetros quadrados. 3.280 centímetros quadrados. Agora, a quantidade de papelão, tá? A quantidade de papelão é igual a 10.000 caixas, né? Então, 10.000 vezes 3.280, tá? Então, vou abreviar aqui. A quantidade de papelão vai ser igual a 3.280, 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 32.800.000 centímetros quadrados de papelão. Como ele quer a resposta em metros quadrados, a gente divide isso daqui por 10.000, tá? Ou seja, eu vou cancelar 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Então vai dar 3.280 metros quadrados de papelão. Essa é a quantidade de papelão que ele vai usar para fabricar essas caixas, tá bom? Agora nós vamos falar do volume do paralelepípedo retângulo ou um bloco retangular, tá? O volume de um paralelepípedo retângulo é dado pelo produto de suas dimensões. Bom, se a gente considerar aqui, vamos dar uma olhada vamos dar um zoom nessa imagem aqui, ó, apresentando aqui um bloco retangular, né, um paralelepípedo retângulo. Se a gente dividir isso daqui em unidades, tá? Então o A dividido em unidades aqui, eu vou ter aqui uma unidade, outra unidade. Na verdade, se eu considerar aqui um bloco unitário, tá? Isso aqui seria uma unidade de volume. Aqui nós teríamos A unidades de volumes, tá bom? Aqui nós teríamos B unidade de volumes e aqui nós teríamos C unidades de volumes. Se a gente considerar, aqui nós teríamos A, então eu teria A vezes B vezes C unidades aqui de volume. Tá bom? É só a gente dividir aqui, né, como a gente fez lá no ensino fundamental, né? Por exemplo, se eu dividir aqui, ó, então olha lá, ó, eu vou dividindo aqui, aqui coloco uma reticências, tá? Aqui coloco outras unidades e assim por diante, tá? Se cada um desses bloquinhos unitários representa uma unidade, para calcular o volume basta somar esses blocos unitários,
Tá? Somando esses blocos unitários, eu vou ter o volume aqui desse meu bloco retangular. Tá? Quantos blocos unitários eu vou ter aqui na largura? Eu vou ter A. Quantos eu vou ter aqui na profundidade? B. Quantos eu vou ter na altura? C. Então, se eu multiplicar A vezes B vezes C, eu vou ter o volume aqui desse bloco retangular. Eu posso dizer que A vezes B é a base, então o volume seria a área da base, né? E eu posso dizer que o C é a altura, tá bom? No caso do cubo, como a área da base é A vezes A e a altura também é A, o volume vai ser A ao cubo. Ok? Vamos fazer alguns exemplos de cálculo de volume. O exemplo 6. Calcule o volume de um paralelepípedo retângulo cujas dimensões são 3 cm, 2,8 cm e 3 vezes raiz quadrada de 2 cm, dado que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então vamos desenhar aqui essa figura. Tá? Então aqui é o exemplo 3, o exemplo 6, né? Isso. Exemplo 6. Então nós temos aqui o nosso paralelepípedo. Vou representar ele aqui. Cujas dimensões são... Vou melhorar um pouco isso aqui, né? Cujas dimensões são 3, 2,5, 2,8 e 3 raiz de 2. Então, 3, 2,8 e 3 raiz de 2. Tá? Então, para a gente aproximar a raiz de 2 para 1,41. Então, isso daqui vai ficar aproximado 3 vezes 1,41, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, isso aqui vai ficar aproximadamente 4,23. Então, o volume dessa figura vai ser 3 vezes 2,8 vezes 4,23. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação, porque eu aproximei aqui a raiz quadrada de 2. Então, fazendo essa conta aqui, 3 vezes 2,8 vezes 4,23, isso aqui vai dar 35,5 aproximadamente. 35,5 centímetros cúbicos. Ok? O exemplo 7. Na caixa cúbica da figura abaixo, a ripa transversal mede 8 decímetros. Qual é o volume da caixa? Bom, vamos dar um zoom aqui, só para a gente mostrar o que é que ele está falando, tá? Ele quer calcular o volume, ele sabe que isso aqui é um cubo, então todos os lados aqui têm a mesma medida, e ele está falando aqui, que a medida desta diagonal aqui, ela mede 8 decímetros. Tá? Bom, se a gente observar aqui, esse triângulo aqui, olha, é um triângulo retângulo. Tá? Eu vou representar esse triângulo retângulo aqui. Opa. Aqui, aqui e aqui, tá? Bom, aqui mede 8, aqui mede L e aqui mede L. Bom, o que eu sei? Eu sei que 8 ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, 2 vezes o L ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Ou seja, o L ele vai ser a raiz quadrada de 64 dividido por 2, que vai dar a raiz quadrada de 32.
O 32 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes o 16. E a raiz quadrada do 16 é 4. Tá? Então vai ser 4 vezes raiz de 2 decímetros. Como que eu calculo o volume, então? O volume é o lado ao cubo. Tá? Ou seja, vai ser 4 raiz de 2 ao cubo. Tá bom? Isso daqui vai ficar 4 ao cubo vezes raiz quadrada de 2 ao cubo. Tá? 4 ao cubo, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 16 é 64. 2 ao cubo, isso aqui pode ser escrito como raiz de 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, esse volume aqui vai dar 128, né? 2 vezes 64 é 128, raiz de 2 decímetros cúbicos. Ok? Exemplo 8. Esse exercício é o exercício de Enem. Eclusa é um canal que, construído em águas de um rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade, subida ou descida de embarcações. No esquema abaixo está representada a descida de uma embarcação pela eclusa do Porto Primavera, do nível mais alto do rio Paraná até o nível da Jusante. A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 2.000 metros, a largura igual a 17 metros. A vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de 4.200 metros cúbicos por minuto. Assim, para descer do nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de... Aí tem as alternativas, tá? Vamos dar um zoom na figura aqui, ó, só para a gente mostrar. Então, aqui nós temos o desenho da câmara, tá? A água tem que descer tem que descer 20 metros, então eu tenho que esvaziar esse volume aqui, tá bom? Eu tenho 20 de altura, tem 200 de comprimento e tem 17 de largura, que ele falou em algum lugar aqui, né? Cadê as dimensões? Acho que está aqui na parte de baixo do enunciado. Aqui, ó. 200 de comprimento e 17 de largura. Então vamos calcular o volume de água que tem que ser deslocado aqui. Então o volume de água, e que ele vai ser? Ele vai ser, então como tem aqui um paralelepípedo, tá? Então vai ser a altura, na verdade vamos fazer a área da base, né? A área da base é a largura vezes a profundidade. Então vai ser 200 vezes 17 vezes a altura aqui, que é 20. Isso daqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 17. 4 vezes 17. 4 vezes o 7 dá 28. Vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Então vai dar 68. Com mais 3 zeros, 68 mil metros cúbicos. Tá? A vazão, vamos dar um diminuir aqui um pouquinho. A vazão é de 4.200 metros cúbicos por minuto. Tá? Então, em um minuto, a vazão é de 4.200 metros cúbicos. Agora, eu quero saber em quantos minutos com essa vazão, né, leva para a gente esvaziar 68 mil metros cúbicos. Então, fazendo uma regrinha de 3 aqui, eu vou ter que T é igual a 68 mil dividido por 4.200. Isso daqui vai nos dar, fazendo essa conta aqui, 68 mil dividido por 4.200, isso aqui vai dar aproximadamente 16,1 minutos.
Então, respondendo aqui o problema, né? Vamos diminuir aqui para a gente poder enxergar as alternativas. Leva cerca de 2 minutos, 16 minutos, 15 minutos, não, 5 minutos, 21 minutos e 11 minutos. Então a resposta certa aqui é a letra D, tá? Alternativa D. Ok? Bom, pessoal, agora vamos generalizar para todos os para todo tipo de prisma aqui, tá? É o princípio de Cavalieri. Observe essas 3 pilhas de folhas aqui, onde todas elas contêm a mesma quantidade de folhas. Todas elas ocupam o mesmo volume, tá? Que é o volume ocupado pela soma do volume individual de cada uma dessas folhas. Notem que elas não estão na mesma posição, tá? Então elas representam, por exemplo, aqui representa uma figura, um bloco retangular. Aqui eu já tenho uma curva, aqui eu tenho 3 blocos retangulares em diferentes posições, tá? Essa situação aqui ilustra o princípio de Cavalieri. O que o princípio de Cavalieri propõe? Ele diz o seguinte, ó, considere 2 sólidos aqui, o sólido 1 e o sólido 2, que são representados aqui nessa figura. Ó. Eu tenho o sólido 1, tá? E aqui eu tenho o sólido 2, tá bom? Apoiados em um plano horizontal alfa. Então, eles estão apoiados aqui nesse plano. Agora, considere também o plano beta paralelo a alfa. Está aqui, ó. E que ao seccionar S1 também secciona S2. Então, ele corta, né? Ele corta o S1, secciona aqui, ó, sólido 1 e secciona o sólido 2 aqui. Ok? Bom, e determinando 2 regiões planas de áreas A1 e A2. Então essa região é a área 1 e essa região aqui é a área 2. Podemos afirmar que se para todo plano beta temos que a área 1 é igual à área 2, então o volume de S1 é igual ao volume de S2. Então, para qualquer plano que eu traçar paralelo ao plano alfa, tá? Quando ele intersecta o S1 e o S2, essa área da figura de intersecção de S1 tiver a mesma área da figura da intersecção em S2, né? Ou seja, se eu fatiar ele em todas as regiões possíveis aqui e eles tiverem a mesma área, então ambos têm o mesmo volume. Tá? Então esse é o princípio de Cavalieri. Tá? Para o prisma, como é que a gente faz isso para o prisma? Então agora nós vamos calcular o volume de um prisma qualquer utilizando o paralelepípedo retângulo como um auxílio. Tá? Então observe o seguinte, ó. Se eu tiver aqui, esse paralelepípedo retângulo, e aqui eu tenho um prisma oblíquo qualquer, tá? Até sendo o exemplo aqui é um prisma oblíquo com base hexagonal. Se para qualquer plano, aqui eu tenho o plano alfa, que contém as 2 bases, se qualquer plano que for paralelo a alfa, quando ele intersectar os dois prismas, se as áreas forem iguais, tá? Então os 2 volumes também serão iguais, tá certo? Então, como que eu calculo o volume do prisma? Do prisma retangular. Nós já vimos que é a área da base vezes a altura. Então, para esse outro prisma também, nós temos que o volume dele vai ser a área da base vezes a altura. Isso serve para qualquer prisma, tá? Em todos os prismas, nós temos que o seu volume é a área da base vezes a altura. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Calcule o volume do prisma reto indicado na figura abaixo, cuja base é um triângulo retângulo. Tá? Bom, se é um triângulo retângulo, a base, então os menores lados são os catetos, né? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Aqui vai ser um ângulo reto, tá? Então a área da base aqui é base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo retângulo aqui da base, tá? E a altura dele é 12. Então, o volume desse prisma é a área da base vezes a altura. A área da base é um triângulo retângulo, então é
15 vezes 20 dividido por 2, vezes a altura, que é 12. Tá? Fazendo essa conta aí, 15 vezes 20 vezes 12 dividido por 2 vai dar 1.800 centímetros cúbicos. 1.800 centímetros cúbicos. Ok? Exemplo 10. Queremos encher de areia a caixa indicada na figura seguinte. Qual é o volume de areia que cabe nessa caixa? Então, vamos dar uma olhada aqui na figura. Essa figura aqui é um prisma cuja base é um hexágono, tá? Então é um prisma hexagonal. Bom, para a gente poder calcular o volume, nós temos que calcular a área da base e multiplicar pela altura. O lado da base aqui é de 10 centímetros e a altura de 35 centímetros. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que a área da base, nesse caso aqui, é a área de um hexágono. Igual à área do hexágono, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E nós vimos que a área do triângulo equilátero ela vai ser lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá? Como o lado aqui é de 10 centímetros, então isso aqui vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Ou seja, a área da base vai ser igual a 10 ao quadrado é 100, 6 vezes 100 é 600, 600 dividido por 4 é 150. Então, 150 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então, o volume é a área da base vezes a altura. A altura está aqui, ó, 35 centímetros. Então, isso aqui vai ser 150 vezes raiz de 3 vezes 35, tá? Fazendo agora 150 vezes 35, 150 vezes 35, isso aqui vai dar 5.250. Então, o volume vai ser igual a 5.250 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá aqui, ó. Certo? Bom, pessoal, essa aula continua num próximo vídeo. Até semana que vem.